Durante anos, Israel e Irã se atacaram com palavras e através de seus procuradores. No Irã, os pedidos de destruição de Israel são rotineiros e o apoio a grupos militantes na Síria, no Líbano e na faixa de Gaza desafia a segurança de Israel. Benjamin Netanyahu, o segundo líder mais antigo da história do país, se manteve no poder por muito tempo, em parte por causa de sua capacidade de convencer os israelenses de que ele é mais adequado para liderar Israel nesta batalha existencial com o Irã. Vocês viram aqui neste canal que no último sábado um drone iraniano teria cruzado o território israelense e foi derrubado. O Irã nega a incursão do drone em território israelense. Israel respondeu enviando aviões de combate para atacar alvos na Síria, incluindo a base aérea de Tias, perto de Palmira, de onde o drone iraniano teria saído. Os sistemas antiaéreos sírios retaliaram, atacando um F-16 israelense que caiu depois de voltar para o território israelense. Isso levou Israel a atingir 8 alvos sírios e 4 posições iranianas, de acordo com as forças de defesa de Israel. A guerra de palavras e procurações parece estar se transformando em uma guerra direta entre nações. Israel não é o único país a ter aviões militares derrubados pelo fogo inimigo na Síria recentemente. Na semana passada, a Rússia intensificou ataques aéreos na província de Idlib, depois que militantes ligados à Al-Qaeda derrubaram um caça russo. No mesmo dia em que o F-16 israelense caiu, lutadores curdos na Síria derrubaram um helicóptero militar turco, que fazia parte da invasão da Turquia ao norte da Síria. Os desenvolvimentos cruciais da semana passada não se limitaram a aeronaves militares derrubadas. Em 6 de fevereiro, forças pró-Assad atacaram forças militares turcas, tentando montar um posto avançado perto da cidade de Alepo. O Irã tem interesse na vitória de Assad contra a Turquia. Há apenas 2 meses, a Turquia e o Irã estavam coordenando um cessar-fogo na Síria. Agora parecem estar na garganta um do outro. Então, em 7 de fevereiro, forças pró-Assad atacaram as forças democráticas sírias apoiadas pelos Estados Unidos no leste da Síria, resultando em ataques aéreos dos Estados Unidos da América. Apenas 2 meses atrás, as forças pró-Assad e a SDF estavam coordenando uma ofensiva contra o Estado Islâmico. Agora, eles também estão nas gargantas um do outro. A guerra na Síria tornou-se mais do que simplesmente uma guerra civil. Agora é uma guerra regional com o Irã, Rússia, Turquia, Estados Unidos e, por último, também com Israel se envolvendo diretamente. Se isso parecer confuso, é porque realmente é. As alianças estão em constante estado de mudança, ninguém confia em promessas. Considere que o SDF, apoiado pelos Estados Unidos, composto principalmente por lutadores curdos sírios, está cooperando com o regime de Assad para que ele possa enviar reforços para Afrin para combater as tropas turcas. Sim, isto mesmo. O SDF, inimigo de Assad, está cooperando com Assad em uma parte da Síria e está sob ataque de Assad em outra parte da Síria. Considere também que a Turquia fez oficialmente parte de um acordo com a Rússia e o Irã para pôr fim à guerra síria, mas invadiu a Síria para proteger seus interesses contra a Rússia e o Irã. Quem está aqui neste canal há mais tempo sabe que os Estados Unidos apoiam os curdos. Aliás, este canal se chama Casando o Verbo. Percebi que muitos estão copiando meus vídeos em seus próprios canais sem mencionar o nome deste canal aqui. Mas vamos lá, o que ocorreu recentemente se resume a uma coisa: a tentativa do Irã de assumir a Síria. A Turquia fala sobre a invasão do norte da Síria há mais de um ano e suas tropas entraram em Afrin com uma grande cobertura da mídia. Mas enquanto a Turquia falava, o Irã fazia. Desde que a guerra na Síria começou em 2011, o Irã vem despachando soldados, milícias, dinheiro e armas para apoiar o regime de Assad. O resultado foi a transformação do poder na Síria em parceira com necessidade desesperada de apoio iraniano apenas e tão somente para se manter vivo. Para o Irã, essa é uma enorme oportunidade estratégica. Pode fazer com que o apoio contínuo a Bashar al-Assad permita liberdade ao Irã no território. E o que o Irã quer na Síria é uma base próxima de Israel para um futuro levante. Isso é o que tem deixado Israel nervoso, apesar de toda a retórica de Israel e o Irã estarem muito distantes, não fazerem fronteira, mas isso não seria mais o caso se o Irã pudesse fazer da Síria uma base para ataques iranianos contra Israel.
Um aliado iraniano como o Hezbollah, com seu número ilimitado de lutadores, aproveitaria este acesso do Irã à Síria e, consequentemente, ao Líbano. Assim, o Irã poderia começar a construir mísseis, reunir forças terrestres e estacionar aeronaves na Síria, em frente à fronteira israelense. Para piorar as coisas para Israel, ele não possui uma posição ao lado da fronteira iraniana. Além disto, Israel tem menos soldados que o Irã e teria dificuldades em um conflito prolongado. Somando-se a tudo isso, Israel se preocupa também com o programa nuclear do Irã. Entretanto, Israel tem suas vantagens. O regime de Assad não depende apenas do Irã, mas também da Rússia, e Moscou não tem interesse em que a Síria se torne um protetorado iraniano. A Rússia quer preservar a Síria como um ator independente e um aliado russo, não querendo o Irã projetando poder na região. A Rússia e Israel têm mantido relações estreitas. Netanyahu esteve na Rússia no mês passado para expressar suas preocupações a Moscou, e a Rússia tenta demonstrar não estar buscando uma briga com Israel. Israel pode não ser capaz de lutar uma guerra convencional contra o Irã, mas a Força Aérea Israelense não tem pares no Oriente Médio, e isso inclui a Força Aérea Russa. Além disso, os Estados Unidos da América estão com Israel. Estados Unidos não quer o Irã na Síria mais do que Israel. O Irã na Síria também ameaça diretamente a Turquia, que não quer ver bases iranianas em sua fronteira. Quanto mais o Irã se envolver na Síria, mais tende a unir Israel e Turquia, mesmo que temporariamente. A relação Turquia-Israel é tensa desde o incidente da flotilha de Mavi Marmara em 2010, mas principalmente porque a posição da Turquia mudou. Passou de ser um aliado dos Estados Unidos e da OTAN a um poderoso Estado-nação preocupado principalmente com a obtenção de seus próprios interesses. Muitos analistas no mundo inteiro e a maioria dos inscritos do meu canal ainda não perceberam o poder turco renascendo, mas perceberão em breve. Esta nação tende a se levantar como a mais poderosa da região. Mas o caso é que Turquia e Israel hoje querem o Irã fora da Síria. Se Israel chegar a acreditar que a Rússia não está fazendo o suficiente para controlar o Irã, também não hesitará em aprofundar a coordenação com a Turquia, o que seria desastroso da perspectiva de Moscou. Por último, mas não menos importante, é que a maioria dos poderes da região são hostis ao Irã. Notavelmente, ausente dos últimos acontecimentos na Síria, há ainda o inimigo mais vociferante do Irã, a Arábia Saudita. Os sauditas, que no mês de novembro ameaçaram uma guerra contra o Irã, ficaram, de repente, misteriosamente em silêncio. Mas não se engane, a Arábia Saudita continua a ser extremamente antagônica com o Irã e apoiará os movimentos israelenses contra ele. Além disso, o Egito e a Jordânia permanecem alinhados com Israel. O Egito convidou os líderes do Hamas para o Cairo para uma reunião no fim de semana passado, talvez para que eles saibam que sua recente vontade de consertar as relações com o Irã não será permitida. O Irã está tentando assumir o controle da Síria. Israel não quer que isso aconteça. Israel tem bombardeado alvos da Síria há anos para evitar que isso aconteça. Continuará a fazê-lo. Mas o futuro de Israel depende não de suas bombas, mas de sua capacidade de posicionar-se dentro de uma coalizão regional que se opõe às ambições do poder do Irã. O esboço dessa coalizão está começando a tomar forma. Os interesses de Israel, Turquia e os Estados Árabes estão convergindo. Se a guerra se generalizar fora da Síria, a Turquia tende a aproveitar este momento único para se fortalecer e, quem sabe, retomar um poder como o dos tempos do califado, oferecendo, em troca, paz e segurança a Israel. Em certo sentido, o Irã está agora na mesma situação em que o Estado Islâmico estava poucos meses atrás. O surgimento do Estado Islâmico criou estranhos companheiros de cama, todos cooperando para garantir sua extinção. E pensar que o Estado Islâmico só entrou na Síria por conta da queda de Saddam. Roupa velha com remendo novo acaba com um rasgo ainda maior. O Oriente Médio, a velha origem da humanidade, vive sofrendo remendos novos. A guerra na Síria está apenas começando. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.